Boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais um programa Teologia Descomplicada, essa segunda-feira especial, né? Segunda-feira do Dia das Crianças. Hoje de manhã tivemos um momento de oração pelas crianças do Brasil e também o nosso Pinheirinhos TV foi especial, foi conduzido pelas crianças. Então, se você ainda não assistiu ou não mostrou para seu filho ou sua filha, corre lá no nosso canal após o nosso programa e coloque-o para assistir, conhecendo a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus para a vida, a salvação que é em Cristo, com a linguagem para que a sua criança, o seu filho, sua filha possa entender. Hoje nós estamos com um programa com um tema meio complicado, porque essa perspectiva sobre possessão demoníaca, ela é uma perspectiva muito embaraçada hoje, principalmente em meios neopentecostais. Então, o tema de hoje é possessão demoníaca, realidade ou atuação? O que você acha aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a possessão demoníaca, como ela é usada hoje, se é bíblica, se não é. E também a gente incentiva você que está participando conosco a mandar mensagem no chat da nossa transmissão aqui, de onde você é, de onde você está falando, e também para a gente conhecer um pouco mais de você. Então, coloque seus comentários aqui sobre o tema e também coloque algum tema que você acha que seja interessante, um tema que não seja clichê, para a gente poder falar por aqui. Talvez um tema que você envie para nós possa ser escolhido. Então, sem mais delongas, o nosso entrevistado de hoje é o reverendo Silvan Ramos. Ele é casado com a Daniele Thaís e é pai de 3 filhos e também avô de 2 netinhos. Ele é plantador de igreja e ele atualmente é pastor lá na igreja presbiteriana de Capim, ali na Paraíba. Ele é formado em teologia pelo Seminário Teológico Russell Shedd e também ele é pós-graduando, né? Na verdade, ele fez pós-graduação em teologia sistemática pelo Andrew Jump, nosso centro de pós-graduação aqui. Então, sem mais delongas, bom dia, boa tarde, reverendo Silvan, como é que você está? Boa tarde, tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Feliz pelo convite e queremos agradecer a você, né, que nós estudamos juntos aí, e um convite muito especial. E dizendo a você que é um tema realmente polêmico e que é a graça de Deus que vai nos ajudar nesta tarde. Amém, amém. E que Deus conduza todo esse processo aqui de entendimento sobre esse tema e que fique claro, né, porque o nosso propósito aqui, Silvan, é de fato trazer a teologia de uma maneira descomplicada para o nossa irmã que está nos assistindo entender mais e se aprofundar mais no conhecimento das Escrituras e que eles possam colocar em prática de fato, né? Reverendo, para a gente iniciar aqui nessa conversa, a gente viu que nesses últimos anos a espetacularização da expulsão de demônios nos mais diversos programas televisivos, principalmente neopentecostais, está em alta, né? Essa situação fez surgir algumas dúvidas. Trata-se de situações reais, aquelas possessões, ou não? Existe, de fato, possessão demoníaca atualmente? A pergunta é se existe. A primeira pergunta é se existe, se as situações são reais ou não, né? Veja bem, existe possessão demoníaca nos dias de hoje, existe. Agora, a gente precisa dividir, né, que não existe possessão demoníaca para crentes. Tanto é que essas igrejas neopentecostais, elas surgiram ali no meado dos anos 1970, e elas começaram com uma grande ênfase, que era a questão de entrevistar demônios. E eu não sei se você tem observado, ou alguém que está nos assistindo, que o que é que aconteceu. De uns 10 anos para cá, essa prática de entrevistar demônios, ela cessou. As igrejas não estão mais fazendo isso. As igrejas que praticavam esses atos, elas não estão mais fazendo isso. Então, a primeira pergunta é: algumas situações ou
para não dizer na maioria das situações daqueles acontecimentos nas igrejas neopentecostais, elas não existiam. Eram arrumados, eram coisas baseadas nesse tipo, certo? E tanto é que nessas mesmas igrejas hoje isso já não. Então, e a segunda pergunta, existe pessoas demoníacas atualmente? Existe. E existe muitas, Samuel, muitas. Tanto é que é preciso se pregar o evangelho de Cristo, com poder, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crer. Uma vez que esse evangelho é pregado e a pessoa que não resistiu à graça de Deus e aceitou a pregação desse evangelho, o demônio ou qualquer tipo de coisa que estiver nessa pessoa é automaticamente expulso. Porque o próprio Jesus, isso é uma palavra de Jesus, né? Que ele tem a autoridade para expulsar demônios. E a gente vai ver que no Novo Testamento não existia essa prática de expulsar demônios de pessoas cristãs. Existia muitas, principalmente nos evangelhos sinóticos, um grande número de textos de expulsão de demônios, mas de pessoas que nunca se converteram a Cristo. Atualmente não utiliza mais esse método, né, para chamar as pessoas. Isso. Mas antigamente, principalmente no meados 90 ali, né, de fato a gente via muita filmagem sobre essas questões, né? Mas Essas vamos lá, expulsões de você demônios. falou pra gente que de fato existe, né? E aí eu pergunto para você, quais são os sinais de uma possessão demoníaca verdadeira? Existem várias, Samuel, existem várias. Entre elas, entre algumas, por exemplo, no Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, eu usei um texto aqui, um texto importante aqui para a gente, que é aquele de Marcos capítulo 5, né, do Gadareno. É aquele homem que sofria demais ali na questão de estar amarrado, encurralado, vivia nos sepulcros. Existe possessão demoníaca de pessoas que não têm um comportamento leal com seus pais, na escola, Existem vários tipos de comportamento demoníaco, mas eu volto a dizer, de pessoas que não estão libertas por Cristo Jesus, que nunca passaram por uma experiência com Cristo. E essas especialidades dessas pessoas não merecem críticas, mas merecem um cuidado especial da pregação do evangelho para que elas sejam libertas totalmente do poder das trevas, do poder das garras de Satanás. Porque a Bíblia diz que Cristo nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essas pessoas que vivem com esses sinais, podemos dizer assim, sinais diabólicos, essas pessoas precisam ser libertas do poder, do poder das trevas, porque eles vivem nas trevas e quem atua nele é o espírito do filho da desobediência. Entendi. A gente olha, por exemplo, o exemplo lá de algum tipo de possessão demoníaca. É porque, Silvana, na nossa cabeça, né, na cabeça do crente comum, a gente vê que possessão demoníaca é só quando a pessoa se estribucha no chão, que baba pela boca. E, às vezes, de fato, não é isso, né? A gente olha, por exemplo, Judas. Judas estava possesso ali, né? Judas, caladinho na dele, traiu Jesus, foi lá, entregou Jesus, pegou as suas moedinhas, mas não estribuchou no chão. Então, eu creio que essa espetacularização trouxe para a gente, na mente do cristão comum, que toda possessão demoníaca a pessoa tem que estribuchar, a pessoa tem que, de fato, ficar assim, né? Descontrolado, né? Mas existem também essas que você falou, sobre pessoas que, de fato, não aconteceu nada fisicamente com elas, mas as ações delas
demonstram que ela não é de Deus, demonstram que ela não é, de fato, que ela realmente está possessa nesse aspecto, né? Samuel, Pode e falar. talvez, e talvez eu acredito que seja o, o número de pessoas com esse tipo de espírito maligno talvez seja muito maior do que essas que se manifestam. É, Seja muito verdade. maior. Pessoas que, por exemplo, até frequentam igrejas, até frequentam, nunca foram convertidas, quero deixar bem claro. Até Aham. frequentam igrejas, mas que são totalmente desobedientes aos pais, são desobedientes às leis, desobedecem aos patrões. Tem pessoas, Samuel, tem pessoas no nosso meio, até que a gente conhece, talvez até você conheça, que ao longo de 10 anos já passou por 8, 7, 8 empregos, porque responde aos patrões, tem uma atitude totalmente diferente dos seres humanos naturais. Isso é demônio, isso não é algo natural na vida das pessoas. Tem outro tipo de pessoas também que não foram libertos por Deus e já passaram por diversas denominações, por diversas, e eles não conseguem ficar em nenhuma, porque para eles todo pastor está errado, a Bíblia está errada, tudo para ele está errado. Esse tipo de gente são pessoas que vivem endemoniadas, que não conseguem se firmar na palavra de Deus, que não conseguem se firmar num contexto daquilo que as Escrituras aplicam para as pessoas. Por isso, essa manifestação é muito mais eu penso assim, é muito mais interna do que essas que a gente via aí nas igrejas neopentecostais externas. Exatamente. Exatamente. Pastor, prosseguindo um pouquinho mais sobre o tema, a Bíblia, ela nos aponta a realidade de Satanás, e aí é uma coisa que ele tenta esconder, né, a realidade dele, tanto que a gente vê, por exemplo, filmes, é, por exemplo, a própria série Lúcifer, né, tenta trazer uma realidade totalmente avessa do que a Bíblia aponta de Satanás, né? E também os demônios. A Bíblia fala sobre os demônios. A Bíblia especifica isso, né? A gente às vezes tenta esquecer um pouco isso ou não vem muito à mente da gente nessa questão espiritual, mas existe, de fato. A Bíblia nos apresenta, nos aponta isso. Mas eu pergunto para o senhor poderia nos apresentar o que a Bíblia fala mais detalhadamente sobre ele, sobre Satanás e seus demônios? Passar um pouquinho pela Bíblia, algumas questões assim? Tem sim, tem muitos textos, Samuel, muitos textos. A Bíblia, ela ensina. Ontem eu estava pregando na igreja e eu estava dizendo uma coisa que o demônio pintou na mente das pessoas. E a frase que eu vou dizer é uma frase polêmica. Você já viu atrás de um carro, na frente de alguma casa, tem aquela palavra assim, ó, leia a Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Ler, qualquer pessoa pode ler. Ler, a gente pode ler um jornal, uma revista. Isso é um tipo de demônio que foi colocado na vida de muitas pessoas. Agora deixa eu fazer a contextualização. A Bíblia não é só para ler. A Bíblia é para ser estudada, examinada. A Bíblia, ela tem muita gente que lê a Bíblia para criticar os outros. Tem muita gente que lê a Bíblia para a Bíblia ser aplicada para os outros e não para si. Então, o, o contexto de Satanás na vida das pessoas tem sido muito ativo nos nossos dias. E tem um texto que eu separei aqui, que é aquele texto de que o Satanás, ele é real em nossas vidas, a realidade de Satanás é real em nossas vidas, naquele texto de João, capítulo 10, versículo 10, quando diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas precisamente o texto diz que o ladrão veio senão para roubar, senão para matar, senão para destruir. Quem é o ladrão? Você veja que isso aí a gente já pega um gancho lá dos 10 mandamentos, do não roubarás. E se tem um demônio que atua fisicamente,
licitamente na vida dos seres humanos é a questão de mentir. As pessoas mentem por qualquer coisa, por nada, por qualquer singularidade, estão mentindo. Estão mentindo e inventando mentiras, e quando não tem uma situação para mentir, eles criam. Mas eles estão aí sempre mentindo, sempre procurando, deixando que Satanás atue nas suas vidas com essa atitude demoníaca, porque isso é uma atitude demoníaca. Pessoas que não conseguem se firmar na verdade. Né? A própria palavra de Deus, ela diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu só tenho vida cristã quando eu ando na verdade. Ou quando, pelo menos, eu tento andar na verdade. Ou quando eu me esforço para viver na verdade. E há muitas pessoas que elas têm prazer na mentira. Prazer nas coisas que essa mentira vai desagradar. Eu vi alguém trazer uma vez um sermão sobre deserto, de que há o deserto que a gente procura, o deserto que é Cristo que coloca a gente no deserto, e o deserto que é as pessoas que nos colocam no deserto. Porque tem gente que tem prazer em criar fofocas, criar situações, criar contendas dentro da igreja, até chegar ao ponto, e isso não é novo, até chegar ao ponto que o apóstolo Paulo uma vez disse lá, se eu não estou enganado, em Filipenses capítulo 4, sobre Evódia e Síntique, para elas deixarem de brigar dentro da igreja. Porque isso é velho, e tem muitas pessoas que estão fazendo isso, contendas, confusões, nessa perspectiva de deixarem os seus corações serem cheios de espíritos malignos. E há quem tenha, conforme eu estudei há um pouquinho para falar nessa tarde, conforme o texto de Marcos Lucas, que é claro que não tanto quanto está lá em Lucas capítulo 5, quanto a questão do Gadareno, né? Em Marcos, aliás, quanto a questão do Gadareno, que era uma legião, que era muito... Tem muita gente que não tem uma legião não, mas tem uns 10. Tem muita gente que tem uns 10 demônios na vida deles, e somente o sangue precioso de Cristo Jesus para poder libertar as pessoas, ou essas pessoas, das garras de Satanás. Espectadores, né, que primeiro, de fato, existiu essa espetacularização da possessão demoníaca. Isso é fato, a gente percebe, por exemplo, nos primórdios das igrejas neopentecostais, mas isso não tira o fato de ser algo real, entendeu? A possessão demoníaca, de fato, é algo real. A gente vê na Bíblia situações que, de fato, elas eram externadas, né, com ações grotescas, e também a gente vê situações em que não existia nenhuma ação assim que demonstrasse uma possessão demoníaca, mas as atitudes da pessoa, sim, levaram ao entendimento de que ela estava possessa, de que ela estava realmente sendo usada por Satanás. E também, como o reverendo Silvan nos apresentou aí alguns exemplos, o Gadareno, por exemplo, a gente vê, de fato, o reverendo falando sobre que a atitude dele, né, de fato, externou essa possessão. E também a gente viu que a Bíblia nos apresenta a realidade de Satanás e também a realidade dos demônios. Mas, pastor, eu quero lhe perguntar de forma mais enfática sobre Satanás, assim, né? Qual é o propósito principal de Satanás para a vida dos homens? Talvez essa pergunta seja uma pergunta até bem surpresa, né, para nossos espectadores, mas que a gente normalmente só pergunta qual é o propósito de Cristo, né, para a vida dos homens. Mas nessa perspectiva bíblica, qual é o propósito principal de Satanás para a vida dos homens? Qual o propósito de Satanás na Bíblia? Eu vou botar no plural aqui, Samuel, na vida das pessoas. O que o diabo quer, o que Satanás quer, na verdade, Samuel, primeiro,
Por exemplo, eu acho que começando de uma esfera mais superior, destruir famílias. Isso é uma particularidade do diabo. Primeiro porque ele não tem família. E tudo que ele quer é destruir famílias. Nunca se houve um número de famílias destruídas tanto como se houve nos últimos dias. E isso não vem diminuindo, vem crescendo. O propósito, o objetivo desse senhor chamado Satanás é destruir famílias, destruir vidas, destruir lares. Por isso que o texto que eu citei aqui, ele é muito claro quando diz que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. É uma especialidade de Satanás. O objetivo dele é destruir pessoas, matar pessoas, e para isso ele vai usar os meios que ele conhece de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada cidadão, de cada jovem, de cada criança, certo? O Satanás, ele usa, por exemplo, começando das crianças hoje, infelizmente, eu e você, hoje nós estamos usando aqui um material lícito e muito bom que deve ser usado, que é a internet, é o celular, né? É o YouTube, são os canais que estão disponíveis, que nos ajudou muito nesse tempo de pandemia. Ok. Porém, Satanás também tem usado. Satanás tem usado isso para atrair crianças pequenas, crianças de 2, 3, 4 até 5 anos, a cometerem suicídios, tá certo? Se tem registros numerosos e grandes de crianças que, depois que passaram a ter um celular na mão, aumentaram os atos de desobediência contra seus pais e contra os outros. A educação fugiu de muitas famílias por causa do uso indevido do celular, que é uma arma que Satanás usa. Quanto aos jovens, a gente nem se fala de jovens que perderam a classe, perderam o seu jeito de viver, de irem à igreja, aquele desejo de ir para a escola bíblica, de jejuarem, de ir para vigílias, de cantarem, etc. e tal, se perdeu muitos. Há um número muito grande de jovens desviados hoje, porque Satanás entrou na vida dessas pessoas e elas, infelizmente, deram lugar ao diabo, uma vez que não foram totalmente convertidos, viviam dentro da igreja sem ter uma conexão ou uma comunhão íntima com Deus. Muitas dessas pessoas hoje estão sendo levadas por esse ato desse demônio né, do pai da mentira, que é o Satanás. O objetivo principal dele é destruir famílias, vidas e levar ao inferno mesmo. Quanto mais ele levar, para ele, melhor é. Por isso que há necessidade, Samuel, urgente, de nós pregarmos o Evangelho. Eu estive pregando o Evangelho para um jovem recentemente, e depois de ter pregado o Evangelho para o jovem, depois dele ter se convertido, ele começou, estava eu e a minha esposa junto, e ele começou a dizer que já tinha assaltado, já tinha feito roubo, já tinha cometido atos ilícitos, já tinha sido preso, certo? E o que foi que o demônio que estava nele não era um demônio de virar os olhos, nem de etc e tal. Pregamos a palavra de Deus para ele quando ele foi para a igreja. A segunda vez que ele foi para a igreja, depois ele esteve aqui em casa e ele disse: rapaz, inclusive ele disse essa frase: eu nunca ouvi uma exposição no livro dos Salmos. E ontem eu vi o Senhor expôs todos os versículos do livro de Salmo, e como eu fiquei entusiasmado de voltar à igreja, de me dedicar à igreja, e estou me sentindo outra pessoa melhor. Porque é a palavra de Deus que liberta das garras de Satanás. Mas voltando e concluindo o raciocínio da pergunta, é que o diabo ele quer destruir famílias. O objetivo deles é começar pelas famílias, e aí ele agrega nos outros e vai fazendo essa grande destruição nas vidas das pessoas. Silvão, a
gente vê, por exemplo, algumas questões na Bíblia, né? A gente vai ler Mateus 4, por exemplo, e quando Jesus é tentado ali, né? Eu fico impressionado que uma das maneiras de Satanás, né, tentar Jesus foi também distorcendo a própria palavra de Deus, né? A própria Isso me palavra. apresenta uma coisa bastante impactante na minha vida, né? Que o Satanás, que o diabo, ele conhece as Escrituras, né? E ele tentou distorcer o entendimento das Sagradas Escrituras para o nosso Senhor Jesus. Então, um aspecto mais para acrescentar mesmo, né? E a situação de Pedro ali, né? Quando Jesus fala que Satanás queria agir poderosamente na vida de Pedro, né? E Jesus vai falar que pediu para o nosso Pai, né, nosso Deus, para não agir, né, de forma na vida de Pedro. E é uma realidade muito forte, né, essa questão da realidade espiritual, e a gente não tem que, de fato, brincar, né, com isso. A gente tem que, de fato, entender e também compreender que o poder de Deus é muito superior. É muito superior e, de fato, como o Martinho Lutero vai dizer, né, o diabo é o diabo de Deus, porque até na vida de Jó, quando ele foi agir na vida de Jó, Deus não permitiu, né, e Deus colocou limites para que ele pudesse agir na vida de Jó. E de fato é isso. Satanás, o principal propósito dele é destruir nossas vidas, né? Ele quer ao máximo que nós não entendamos a palavra e o evangelho. E a gente olha, por exemplo, quando Jesus fala sobre o semeador, né, jogando as sementes nos solos. E, de fato, ele não quer que nós realmente entendamos a palavra. E nós devemos, sim, entender essa realidade e não temer essa realidade, né? Porque Jesus, ele venceu, né? Venceu a morte. Hoje, ele tem o poder da vida e da morte nas mãos. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, né? E a gente, como cristão, deve... E é por isso, Silvana, que trazendo situações e esses assuntos nos transportam, de fato, para entender melhor o poder de Deus, a ação poderosa de Deus nas nossas vidas e como ela é maravilhosa para nós, né? Como essa graça, de fato, superabunda em nossas vidas. E é por isso que devemos ser gratos mesmo, devemos ter o coração regozijado, entendendo de onde fomos tirados, né? Efésios 2 ali vai trazer uma realidade muito grotesca. Paulo falando para aqueles irmãos, olha, essa era a realidade de vocês e também as nossas realidades antes de Cristo, né? Então, que esse assunto não esmoreça a sua fé ou deixe você com medo dessa realidade espiritual, mas que, de fato, faça você entender o poder maravilhoso do Evangelho e de Cristo Jesus em nossas vidas. Silvan, falando um pouquinho mais sobre essa questão da possessão demoníaca, biblicamente, você já até ressaltou um pouquinho aí, pincelou um pouco para a gente, mas biblicamente, um cristão verdadeiro, ele pode ser possesso e, se não, ele pode exercer algum grau de influência na vida das pessoas? Biblicamente falando, um cristão não pode. Não há, por exemplo, não existe nenhum registro no Novo Testamento de cristãos que foram possessos por demônio. Você não pode. Agora, existe uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui com muita clareza. Uma delas há crentes que brincam de ser crentes, mas o diabo não brinca de ser diabo. Tá certo? É preciso focar isso. Segundo, precisamos, como eu disse no início, de não somente ler as Escrituras, mas fazer prática dela, o uso correto das Escrituras, porque o próprio Jesus disse que nós também teríamos a autoridade dele para fazer tais coisas. E você veja que, como você citou de Mateus capítulo 4, quando o diabo vai tentar influenciar e enganar Jesus, Jesus vinha de dois contextos. Primeiro, era o Filho de Deus, e segundo, Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Precisamos ler, meditar
falar da palavra, estar em constante oração, sem cessar, porque o diabo também ele vive nos tentando sem cessar. Isso é primordial na vida do crente, certo? Então, pode haver um momento de que o crente pode ceder a algumas tentações impostas pelo diabo. Eu costumo dizer usar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que o crente verdadeiro, o verdadeiro crente que foi salvo, convertido, ele tropeça, ele pode tropeçar, ele não fica prostrado. A palavra de Deus diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará, certo? A gente sabe que quando a pessoa realmente não é crente, não é convertida, quando ela cai, ela se joga na lama. Não sei quem foi que disse, eu não lembro agora do escritor que disse isso, que você pode dar um lindo banho de shampoo, do mesmo jeito que você faz com um cachorro, você faz com um porco. Quando ele terminar todo esse processo, estiver bem limpinho, ele vai voltar para o seu habitat natural, que é a lama. A pessoa que não é convertida, você pode pregar o evangelho, você pode fazer o que for, ela vai sempre... Por que é que tem muita gente que é contra o dízimo? Só quem é contra o dízimo é quem não aceita o dízimo, é quem nunca foi dizimista. Então, só tem um texto da palavra de Deus que diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O que nós precisamos usar com autoridade quanto às questões demoníacas é a palavra de Deus. O que foi que Jesus usou para expulsar? Para expulsar, não precisou nem expulsar, para que Satanás batesse em retirada lá. Usou a palavra, né? E tem um texto, eu vou citar o texto, mas tem outro texto que diz assim, esse texto é muito claro e é muito clássico quanto a questões sobre demônio. A palavra de Deus diz assim: resistir ao diabo, e o que é que vai acontecer? E ele fugirá de você. Agarre-se na Bíblia. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, o Senhor, nosso Deus, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Pegue a palavra de Deus, leia ela, medite nela ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, inculque ela na sua vida, na vida dos seus filhos. Inclusive hoje é dia das crianças, né? 12 de outubro, faça isso com os seus filhos, lendo, aplicando. Não mande seus filhos ler a palavra de Deus, leia com ela. Ela vai levar isso para a escola, para a vida, para o cotidiano, e vai ser referência por onde ela estiver. E o diabo, assim que o diabo se aproximar de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que tem em suas mãos a Bíblia na sua mente e no seu coração, aí aquele versículo vai ser cumprido automaticamente na vida desse crente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quanto à influência, né, quem né, tenha influências no sentido de o que é que você está ouvindo? Se eu não estou enganado, me parece que foi o pregador Eclesiastes, ele disse que fez um concerto, ele fez uma aliança com seus olhos para ele não pecar contra Deus. O que é que nós de fato estamos vendo nesses últimos dias, Samuel? O que é que nós estamos escutando? Sabe, há igrejas que nós vamos que quando a gente volta, a gente diz: rapaz, eu realmente fui em uma igreja? Porque não há a exposição, nem há explicação e nem há aplicação das Sagradas Escrituras em algumas igrejas. Se não há nas igrejas, imagina na vida dos membros dessas igrejas. Eu preguei numa igreja outro dia, aqui próxima, Igreja Presbiteriana do Vale, e eu falei sobre a importância de nós adorarmos a Deus quanto ao nosso trabalho. Há uma influência muito grande nos dias atuais de crentes que querem dividir o santo do secular. Crente não pode dividir o santo do secular. O crente é todo santo. O Salmo 103, ele diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu vou ser perseguido? Vou. Eu vou ser procurado pelo Satanás? Vou. Eu vou ser... até alguém pode até me jogar numa cova, como fez com José. Eu posso até ser caluniado por algo que eu não cometi, como foi com José, mas lá na frente a verdade que liberta,
ela virá à tona. E, portanto, o versículo que fica aqui nesse, vou chamar de bloco, nesse bloco é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu faço isso? Quando eu tenho em minhas mãos, na minha mente e no meu coração, a palavra de Deus vivida. Sabe, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. O texto sagrado diz: não seja simplesmente ouvinte, mas praticante das sagradas escrituras. Não sei se você sabe, mas esse ano aqui na igreja, o tema principal dos cultos, o tema principal da igreja nesse ano é vivendo o que cremos, né? Porque de fato é exatamente isso que você está falando, né? A gente tem que parar um pouco e não apenas ler, né? Mas de fato viver o que crê, né? Colocar em prática essas questões. Porque a realidade espiritual é clara, né? A gente percebe, lendo as escrituras, que de fato o diabo ele está ao nosso derredor, né? Buscando em quem tragar. E nós devemos, assim como Jesus nos ensinou, né, ali em Mateus 4, responder às tentações biblicamente, né? Isso me impacta, Silvan, no texto de Mateus 4. A gente tem que responder às nossas tentações de forma bíblica. E você, meu irmão e minha irmã, que peca, assim como todos nós, né? 1 João vai nos falar, né? Capítulo 2, versículo 1, né? João escrevendo para aqueles irmãos, né? Filhinhos, escrevo para que não pequeis. O propósito da vida do cristão, de fato, é não pecar. E, de fato, o Satanás, ele quer nos influenciar, ou ele entende mais ou menos qual é o nosso ponto fraco, e ele quer, de fato, fazer com que nós pequemos. Mas o versículo começa, né? Continua, mas se pequeis, existe um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então a gente tem que ter realmente essa consciência, né? Nosso propósito de vida é não pecar, é não ser influenciado pelas questões do mundo, né? E Satanás vai utilizar dessas questões para realmente nos conduzir ao erro, conduzir a uma vida que não agrade a Deus. Mas devemos inculcar, de fato, a Bíblia na nossa mente para vivenciar as Sagradas Escrituras, e nós devemos, de fato, colocar o que aprendemos em prática. Irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. César Campos, muito obrigado aí pela sua participação. Douglas Melo, muito obrigado, Douglas. Um abraço aí, Deus abençoe. Joelma Barbosa, a Cleir Duque, falando que aqui é de Sumaré, São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Também a irmã Daniela Thaís. A Arlete Martins também, que Deus continue abençoando as suas vidas. Silvan, para dar continuidade mais um pouquinho sobre esse tema, outra pergunta para você, por que não vemos tantas manifestações demoníacas em igrejas tradicionais, reformadas, como, por exemplo, igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais? O que você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Por que a gente não vê tanta manifestação demoníaca como costumeiramente a gente vê em igrejas neopentecostais? Samuel, eu vou responder essa pergunta para você e para os telespectadores. Veja bem, eu vou responder ela com uma simulação que eu vivenciei muito na minha vida. Sabe? O problema é que nas igrejas reformadas, quem se converte, sabe? Quem foi chamado pela graça irresistível de Deus foi porque é um eleito de Deus, e a graça, a palavra de Deus. Quem chamou os reformados para cultuar e adorar a Deus não foi o convite, aquele convite chamado de apelo. Ei, você está aí de xuxinha azul, de camisa amarela. Há nas igrejas pentecostais muitas pessoas que estão ali que não são crentes. As pessoas vão muito às igrejas, Samuel, sabe por quê? Porque o auxílio emergencial deu errado, a operação não deu certo, o médico farrapou
na hora sabe, tinha uma operação que custava 11 mil, aí já bateu no SUS, no plano de saúde, pediu auxílio à usina, não deu certo, aonde é que eu vou encontrar auxílio? Eu vou para a igreja, mas não porque eu vou me converter, não porque eu preciso de libertação, mas porque eu preciso de cura. Olha, eu separei aqui alguns textos, Samuel, Marcos capítulo 1, versículo 21, Marcos capítulo 1, versículo 32 e 34, Marcos capítulo 1, versículo 39, Marcos capítulo 3, versículo 11, e tem mais, 3, versículo 15, 3, versículo 20 e 30, que primeiro Cristo expulsava os demônios para depois curar, certo? Primeiro as pessoas eram regidas por Deus, pelo Espírito de Deus, para irem nos lugares onde a palavra era pregada, a palavra entrava no seu coração, os demônios eram expulsos, aí Jesus dava. Essas igrejas que há grandes manifestações de demônios é porque as pessoas que vão lá não vão para serem libertas, vão atrás de coisas, vão atrás daquilo que Deus tem para dar e não atrás de Deus para serem libertas, para serem salvas. Há muitas igrejas que não se prega sobre o inferno, que não se prega sobre salvação, que não se prega sobre que Cristo vai voltar. Não se prega sobre isso. A mensagem deixa de ser cristocêntrica, é antropocêntrica, e ela vai simplesmente direcionar a teologia da prosperidade, que você não pode aceitar isso, não pode aceitar aquilo, você não pode ficar doente. E, em consequência disso, o que é que vai acontecer? Muitos demônios vão se manifestar naquele lugar, por quê? Porque as pessoas não ouviram a palavra de Deus. As pessoas ouviram o que eles queriam ouvir, e não o que eles precisavam ouvir. Certo? Geralmente, quando eu estou aconselhando casais, né, questões de briga e gente que está quase se divorciando e tal, chegam e dizem, olha, é o seguinte, vocês vieram a mim, não foi? Foi. Então vocês querem escutar o que é verdade ou querem escutar algo para vocês sair? O grande problema, Samuel, é que todo mundo, crentes ou não crentes, eles querem escutar a verdade. Eles até desejam. Mas quando a verdade vem à tona para eles, eles rejeitam, porque vai ferir o ego, vai machucá-lo, vai humilhá-los. E nessas igrejas que não são reformadas, igrejas, como você citou, igrejas presbiterianas, batistas, congregacionais, metodistas e outras igrejas reformadas, quando a pessoa chega lá, elas chegam convertidas, elas chegam salvas, elas chegam para aprender, elas chegam para crescer, elas chegam para somar. Enquanto que nas outras igrejas, não, as pessoas vão atrás das coisas, de bens. E aí chegam lá cheia realmente de demônios, cheia de uma vida. Por exemplo, como o tema é relacionado sobre isso e cabe essa frase aqui dentro, tem muitas pessoas que vão para essas igrejas que são até batizadas, Samuel. Sabe como? O cara ainda está casado com a primeira esposa, se separou, não se divorciou, aí vai nessa igreja, arruma uma namorada, e o pastorzinho lá dessa igreja, vai lá e faz o casamento. Como é que não vai ter demônio dentro dessa igreja? E o que é que nós reformados fazemos? A gente faz uma classe de catecúmeno. Ontem, quando terminou o culto, eu sentei os irmãos, chamei os irmãos, cerca de 8 irmãos, para ter uma classe de catecúmenos, para ensinar para eles porque Cristo morreu, quem foi que o salvou, quais são os pontos do calvinismo, qual é a doutrina da graça, o que é o batismo, quantos sacramentos existem. Eles precisam se consertar diante da sociedade, se consertar diante da justiça para poder virem e prestarem um culto a Deus. Tem uma coisa muito interessante nas nossas igrejas, Samuel, que você sabe muito bem que eu amo essa parte da nossa igreja. É na hora do nosso culto, da liturgia do nosso culto, aquele momento de oração de contrição. Que é oração de contrição? Tem muitas igrejas que não sabem nem o que é isso. Na oração de contrição, você confessar a Deus o seu pecado, se rasgar na presença de Deus, se derramar diante de Deus e dizer que você é um pecador e que não merecia estar ali, mas a graça de Deus alcançou você, e por isso você estar ali para prestar um culto a Deus, um culto verdadeiro, um culto sincero, honesto, de que você não merecia, mas o Espírito Santo de Deus tocou você para você estar ali. Então é essa a grande diferença das igrejas tradicionais para as igrejas neopentecostais. Inclusive ontem de noite eu disse até na igreja,
Por que é que na nossa igreja não tem culto de libertação? Não tem o título, né? Quarta-feira, culto de libertação. Sabe por quê? E aí agora eu vou usar essa frase, não é minha, essa frase é de Augusto Nicodemos, né? E ele disse: todo culto que tem a pregação fiel da palavra de Deus é culto de libertação. Conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade vos libertará. Entendi. Nossa. E eu acrescento a sua fala também que nessas igrejas neopentecostais, o propósito delas, de fato, é trazer de fato, essa ensinação, né? E por isso que em várias igrejas isso é encenado. Isso não é de fato verdade ali, aquela situação, né? Muitas das vezes ali é uma encenação para quê? Para chamar a atenção daquelas pessoas. Olha, aquela igreja tem poder, aquela igreja ali é diferente, aquela igreja Deus age, porque existem pessoas sendo libertas, mas se esquecem do principal, como você disse, né? A pregação fiel das Escrituras, a pregação fiel da palavra que de fato veio e tem poder para libertar. A gente vê aqui, Silvano, na igreja, tem vários irmãos vindo de igrejas neopentecostais, e o que eu acho lindo em algumas eles falando, alguns testemunhos deles, né, falando, sabe como eu entendi o Evangelho, Samuel? Eu estava lendo a minha Bíblia, e eu retomei meus esforços para ler a Bíblia, compreender a Bíblia, estudar a Bíblia, e eu comecei a ver que em várias questões a determinada igreja estava agindo errado, não ensinava o que deveria ser ensinado, e eu comecei a ver vídeos de pastores que falavam, que pregavam de fato a verdadeira palavra de Deus, expondo a palavra, abrindo ela e mostrando nela que está de fato a verdade. E eu consegui compreender que a nossa vida estava sendo trilhada por um caminho perigoso. E eu saí de lá. E teve testemunhos desse, Silvan, que eu chorava. Grato a Deus por entender e grato a Deus por ver que a palavra de Deus tem poder para libertar. Tem poder para abrir os olhos e falar assim, olha, a vida Amém. Que você está vivendo é essa, e a vida que você tem que viver é essa. Então, é maravilhoso, Silvan, ver de fato igrejas que preguem a palavra, que não utilizem de meios A, B, para chamar a atenção, mas se voltam para a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, ela tem poder para transformar as vidas das pessoas. E glória a Deus por isso, né? Que não é por nossa força, né? É pela força do poder do Espírito Deus. Santo através da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Eu sempre falava com os adolescentes lá da igreja, onde eu fazia parte, lá em João Pessoa, que olha, gente, nosso papel aqui é só evangelizar. Que quem vai convencer é o Espírito Santo. Vai convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Só abra a boca e fale o evangelho genuíno da graça de Deus. Bênção do céu, bênção do céu. Muito obrigado, Cícero Neri está aqui falando que fez um curso contigo. A Vânia, de fato, Vânia, se coração é convertido, ama Cristo, deseja conhecê-lo mais e mais. Também temos aqui a participação da Lilian Gugliari. Parabéns pela mensagem verdadeira. Vânia dizendo, uma aula. Acredito, se não houver pregação fiel nas Escrituras, não haverá conversões. Exatamente. A Tânia também, Félix aqui, a nossa apresentadora aqui, mais que especial, na parte da tarde. Deus abençoe a sua vida, Tainá. Saulo também aqui com a gente, Kelly Pontes. Silvan, já estamos chegando no final, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta. A gente falou sobre a realidade da espetacularização, mas também na realidade que existe possessão. A gente viu qual é os sinais, você apresentou alguns. A gente viu também, por exemplo, que a Bíblia aponta a realidade de Satanás, os demônios, também o propósito de Satanás para a vida dos homens. A gente falou que o cristão não existe possibilidade do cristão, de fato, ser possesso, mas
pode ser influenciado em algum outro aspecto. Então, a nossa preocupação em viver a palavra de Deus, colocá-la em prática, conhecer, se aprofundar nas Sagradas Escrituras. A gente viu agora o porquê, né, das igrejas ditas reformadas, né, como presbiteriana, batista e congregacionais, de não ter tanta manifestação demoníaca. E a última pergunta é, tudo bem, eu vi tudo isso aí, mas como cristão, como cristão, deve agir diante de uma possessão demoníaca? Pronto, eu fui lá e a pessoa está endemoniada. Como eu, cristão, devo agir naquela situação? Samuel, eu acredito, ao longo da minha vida cristã, que existe não só um aspecto. O primeiro deles, eu já disse, é usar a palavra de Deus. Esse é o primeiro. Segundo, é usar a autoridade que Cristo deixou. Agora, eu queria fazer duas ressalvas dentro disso. Às vezes, algumas vezes, não só expulsar o demônio vai resolver o problema. Como? Por exemplo, uma vez, isso tem um tempo aí, é estranho isso que eu vou dizer, mas é verdade. A gente foi para um enterro, né, um momento fúnebre, e uma senhora lá ficou possessa lá, com um demônio, os dedos e os olhos e tal. E chegou lá, eu e a minha irmã, Silvânia, e nós expulsamos o demônio que estava naquela mulher. Simples. Né? Mandamos ele sair dela em nome de Jesus e ela saiu. Agora, o que é que eu quero dizer com isso? Não adianta expulsar o demônio se a pessoa, depois de lúcida, de calma, serena, tranquila, não se converter, porque ele vai voltar. O efeito só será eficaz, que aí já era outro tema, quando alguém que o demônio foi expulso dessa pessoa, ele se converte, ele aceita a graça, a verdade e passa a ter uma mudança de vida. Se essa pessoa não se converter, obviamente há uma probabilidade muito grande do demônio voltar de novo, né? Voltar para aquela casinha. Se você não tem um texto da palavra de Deus que diz, se você não limpar a casa, não varrer a casa, não limpar o terreno, porque você é templo de Deus, o morada do Espírito Santo, o Espírito sai. Ele vai, rodeia, ele não encontra lugar, ele volta e possivelmente ele vai trazer mais 7. Outro ponto, isso é o primeiro ponto. O outro ponto, existe demônio, Samuel, que você tem que expulsar com cautela, com autoridade, com cuidado e com sabedoria. Qual, pastor Silvano? Um bêbado. Você não vai orar por um bêbado, certo? Você vai perder tempo a orar por um bêbado. Você não vai orar por um bêbado, você não vai botar a mão na cabeça de um bêbado, porque não vai sair, não vai. O que é que você tem que fazer com um cara que está possesso, que só vive bebendo, destruiu a família, todo o salário que ele recebe, ele gasta na barraca com pico? O que é que você... Quando o cara tiver bom, você vai oferecer a ele, sabe, um curso de evangelismo, de você caminhar com ele, de você estar com ele. Olha, você aceita, você quer ser liberto disso? Quero, mas eu não consigo. Então eu vou me comprometer e eu, sei lá, a esposa da pessoa que vai adotar esse camarada como sendo discípulo dele. Aí a pessoa vai estar com ele, se possível, marcar 3 meses, tá todas as noites lá, 1 hora, meia hora, tá acompanhando e tal. Porque tem questões que não vai adiantar você estar orando, botando a mão na cabeça dele, porque não vai adiantar. Então, existe esse primeiro aspecto e esse segundo, que é de você entender qual é o problema, tá certo? E outra coisa, lembre-se sempre de uma coisa. Você que está nos escutando e nos vendo, lembre-se de uma coisa. Primeiro, você é crente. Segundo, tem alguém que está nos vendo ou irá nos ver que você é pastor. Existem alguns problemas, não são todos, nem muitos, alguns raros, que você, isso já aconteceu comigo, que você, pastor,
ou meu caro colega, seja humilde, certo? E chame uma pessoa, um psicólogo crente, porque você não vai dar conta daquele problema. Seja humilde e diga, olha, esse caso aqui eu não vou conseguir resolver, e aí quem vai resolver é um psicólogo. Agora, é um psicólogo crente, um psiquiatra crente, certo? Que aí ele vai juntar as duas coisas e aí vai resolver o problema. Às vezes você, como pastor, como crente, você não vai conseguir detectar o problema, nem resolver o problema, nem aquela situação. Então, como um cristão pode agir diante de uma possessão demoníaca é dessa forma. Né, agindo coerente com a palavra de Deus, sendo sincero, tomando conhecimento dos casos e fazendo tudo com ordem e decência, para que no final de todas as coisas o nome do Senhor seja glorificado tanto na sua vida como na vida da pessoa que possivelmente vai estar endemoniada, e o final é que a gente queira que essa pessoa seja livre desse mal e desse pecado. E sempre lembrando, né, pastor, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Não é pelas forças, não é por nossas forças, mas lembrando Tem que que é no ser em nome de poder Jesus. do nosso Senhor Jesus Cristo que devemos agir assim, né? Isso. Não escutei o senhor. Não, exatamente isso. Tem que ser com cautela e em nome do Senhor. Tudo isso que eu falei, que você falou, que as pessoas estão mandando aí, tudo isso não tem mérito nenhum do homem, nem do pastor, nem de nada. Tudo é de Deus. Até porque a palavra diz que é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Exatamente. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa. De fato, foi um tema desafiador para a gente, mas que deve ser falado e espero que tenha ficado claro na mente de vocês. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação, reverendo. E eu queria que o senhor deixasse algumas considerações finais para a gente sobre o tema e como devemos agir e o que devemos focar na nossa vida, né? Pois é. Samuel, eu agora vou falar porque eu escrevi aqui o que eu vou dizer final, né? Nota-se uma grande diferença entre o que foi a prática de Jesus e a da igreja do primeiro século, e o que vemos acontecer em muitos núcleos cristãos da atualidade. Isso aí a gente já falou que é o que está acontecendo nos nossos dias. E é com pesar que notamos uma discrepância acentuada, principalmente na ênfase exagerada que se dá a esse tema, né? Se pudéssemos escolher 3 palavras para nortear a igreja na confrontação com as forças das trevas nos casos de endemoniamento, essas palavras seriam piedade, autoridade e simplicidade. Isso é muito importante. Como podemos observar ao longo desse bate-papo, esse trimônio sempre se fará presente, que seja de forma clara ou velada. Devemos, portanto, evitar a todo custo a postura especulativa e a supersticiosa, na mesma medida em que se deve evitar o ceticismo sobre as questões. Nunca, pelo menos nas igrejas reformadas, não vá com esse negócio de estar entrevistando em nenhum ponto do Novo Testamento. Jesus entrevistou nenhum demônio. Ele ia lá e expulsava e acabou a história. Então, a atitude amorosa do Senhor deve mover a igreja para ser instrumento de cura nesta área, porque apesar de a gente usar o nome endemoniado, mas a palavra que está por trás de tudo isso aí é pecado. E todo pecador precisa ser curado pelo sangue precioso de Jesus. Cautela e moderação deve ser usada para balizar as ações, não necessariamente para evitá-las, porque não tem como a gente evitar, né? O discipulado envolve neste e em qualquer aspecto da vida cristã guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, versículo 20. E finalmente, descansados nas promessas e na advertência do nosso mestre. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está enrolado nos céus, e que comais o que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, inclusive essas, que tudo seja feito para a glória de Deus. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida,
né? Foram bons momentos que nós passamos junto ali no seminário e com isso surgiu essa nossa amizade, né? E muito obrigado também por esse convite, apesar de que você me colocou numa casca de banana muito grande, mas a graça de Deus desceu sobre nós. Muito obrigado, Samuel, Deus te abençoe, um grande abraço, espero te ver em breve por aqui, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação, Silvão, foi realmente momentos muito especiais ali no seminário, aprendemos muito juntos, né? E a gente até tinha uma brincadeira, né, de coracional presbiteriano, presbiteriano coracional. Isso, era. E que Deus continue abençoando a sua vida, de fato foi abençoador esse momento aqui, para aprender mais da palavra, né, para aprender mais um pouquinho de um tema tão relevante no dia de hoje, né, conhecer de fato o que a Bíblia vai falar sobre ele, e que Deus continue abençoando o seu ministério e plantando a igreja em Capim, e que dê muitos frutos, e que Deus haja poderosamente com graça aí nessa cidade, e que haja muita conversão, entendendo que é Deus que faz o agir, né? Que Deus que dá o crescimento, e confiados nele, né? Que nos chamou, nos comissionou a fazer o trabalho que ele tem nos direcionado. Que Deus abençoe a sua vida, Silvão. Tchau, tchau, viu? Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. E você, meu querido irmão, irmã que está aqui conosco, ficamos felizes com a sua participação, muitas pessoas interagindo aqui no nosso chat. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ficamos por aqui, mas a semana que vem tem mais, mas não acabou, né? Hoje, às 20 horas, nós teremos o Conexão com Deus, com o pastor Arival Dias Casimiro, e ele vai trazer um tema relevante para a nossa vida, investindo no tesouro celestial. Então, se você não conseguiu sua vaga aqui no culto presencial, nos assista aí pela TV, nos assista aí pelo nosso canal do YouTube, que o culto será transmitido. E também não se esqueça, amanhã, às 10 horas, no Manhã IPP, nós teremos a Lídia Dickel e também o Pedro Cera. Então, que Deus abençoe essa semana, que essa semana seja uma semana maravilhosa em sua vida, que você não perca momentos especiais de meditação nas Sagradas Escrituras. Deus abençoe sua semana.